Olá, exploradores do conhecimento! Bem-vindos à quinta temporada do Eureka, o podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Se você já revirou os olhos ao ouvir a palavra matemática, fique tranquilo, você não está sozinho. Muita gente tem uma relação de amor e ódio com os números. Mas será que o problema está na matemática em si ou na forma como ela é ensinada? Eu sou o John, mestrando em matemática, e sigo por aqui. E eu me chamo Luiz Henrique, graduando em Física, e eu sou o mais novo apresentador do podcast Eureka, e é um prazer estar falando com todos vocês. Nesta temporada, vamos explorar a ciência de uma forma muito mais acessível e intrigante. Então eu convido vocês a nos acompanhar nessa aventura, porque o Eureka tá de cara nova. Bom, hoje é um episódio muito especial. Pela primeira vez, a Eureka vai conversar com um matemático, né? O professor Gilcione. E o professor Gilcione, ele não começou necessariamente na matemática, né? E antes de seguir por esse caminho, ele escolheu outro curso. Então, vamos tentar compreender um pouco melhor como foi esse processo do professor. Nosso convidado de hoje possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFMG, mestrado e doutorado também pela UFMG. Atualmente é professor titular na universidade, trabalhando com teoria de foliações, com especial interesse em campos de vetores holomorfos definidos em espaços de dimensões superiores a 2. Ele também é coordenador do projeto de extensão e probabilidades no futebol brasileiro e também um coordenador regional de iniciação científica da Olimpíada Brasileira Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Professor Gilcione Nonato Costa, é um prazer recebê-lo no Eureka. O prazer é todo meu e eu fico muito agradecido pelo convite. Para começar, eu queria saber, você sempre gostou de matemática ou você teve aquele momento eureka que despertou seu interesse por essa área? Desde a minha infância, eu sempre gostei de matemática e sempre gostava de resolver problemas, discutir questões. E teve um fenômeno, um ponto na minha vida que me marcou muito, foi quando eu tinha meus 13 anos e eu me deparei com um problema de equação polinomial de segunda ordem, que é a equação de segundo grau, e eu consegui resolver a equação sem saber a fórmula quadrática, simplesmente fatorando aquela equação. E eu lembro que a minha professora, eu fiquei à tarde pensando naquela questão e consegui resolver. E no dia seguinte, a minha professora foi resolver essa questão, caiu na equação de segundo grau e ela empacou, porque ela tinha que resolver por uma fórmula que nós conhecemos como fórmula de Bhaskara, erradamente, por sinal, porque Bhaskara não demonstrou essa fórmula, a gente chama isso corretamente fórmula quadrática, e ela não sabia resolver sem usar essa fórmula. Tentou, e no fim eu levantei o braço, fui ao quadro e resolvi a questão do meu jeito. E eu gostei muito porque dali eu comecei meu interesse pela matemática. E sempre dizia então que eu seria matemático, que eu seria professor de matemática. Mas, no entanto, quando eu praticava atletismo, eu sou um ex-atleta, no meu clube eu falava, eu vou ser matemático. E as pessoas falam assim, eu tive um técnico que falou comigo assim, não, você pode fazer engenharia, porque engenharia você vai aprender matemática e você não vai ser professor, imagina, uma profissão, ser professor, imagina, aquela profissão que não é valorizada, que tem baixos salários e que a sociedade ensina não valoriza. Então eu pensei bem, vou fazer engenharia mesmo. Então acho que é melhor fazer engenharia para o meu futuro ser engenheiro. E dentre os quais eu olhei assim, tinha 6 opções. Tinha elétrica, tinha civil, mecânica, engenharia de minas, metalúrgica e engenharia química. Qual dessas? Elétrica. Elétrica deve ser melhor, porque deve ser mais moderno, deve ser mais, assim, um alcance mais moderno, assim, então, elétrica. Então, eu optei por fazer elétrica, e no curso de elétrica eu me destacava muito nos cálculos, e com o tempo eu comecei a fazer iniciação científica no departamento de matemática com o professor Gaspar,
e sempre ligado a esse estudo de equações diferenciais, até um certo ponto, no curso de engenharia, que eu decidi fazer matemática. Mas aí me deparei com um problema. Se eu largasse a engenharia, eu teria que voltar nos primeiros períodos de matemática. Então eu optei em terminar o curso de graduação, fazendo assim o mínimo, aquele esforço fenomenal, porque eu não gostava mais daquilo, mas mesmo assim eu me dediquei ao curso de engenharia. Fiz então a seleção para o mestrado na UFMG e fui aprovado. Diga-se de passagem, quando eu fazia engenharia elétrica, eu fiz uma disciplina no mestrado em matemática. Fui o único aluno que tirou A nesse curso, e não sendo aluno da matemática de maneira oficial. Então eu terminei o processo de engenharia fazendo a seleção para o mestrado em matemática. Então, assim que eu terminei a engenharia, passado 2 semanas, eu já estava com mestrado em matemática. E começou a minha vida aqui no departamento de matemática como aluno oficial. Você teve apoio familiar para seguir essa carreira desse curso de matemática, de engenharia elétrica? Na verdade é o seguinte, eu sempre fui aluno da escola pública, então eu tenho uma família que tem uma origem mais simples. Meu pai é pedreiro, minha mãe dona de casa, tenho 7 irmãos, eu sou o 8º filho da família. E eu entendo que uma família mais simples, mas pelo fato de eu ser o 8º filho, eu tive condições de estudar. Os primeiros irmãos não tiveram essa condição por questões financeiras mesmo. Então, como eu fui o último filho, e meus irmãos mais velhos, assim, de certa forma, trabalhavam e contribuíam com a renda familiar, me possibilitou estudar mais do que os outros irmãos. Então, esse apoio, obviamente, que quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu sofri pressão da família pelo meu pai para trabalhar. E eu sempre estudava. E além disso, além de estudar, eu praticava esportes. Eu me orgulho muito de ser campeão mineiro de corrida de 1.500, 3.000 metros, 3.000 metros com obstáculos, 5.000 metros, 10.000 metros. Então eu conseguia conciliar minha vida de esportista e a vida de estudante. E esse apoio, ele existiu assim, de uma certa forma, com uma cobrança também, que eu também fui cobrado para trabalhar, mas quando com 17 anos, eu fui aprovado no vestibular da UFMG para engenharia elétrica, que era um curso muito concorrido, foi o 3º curso naquele ano que teve a maior nota de corte, foi engenharia elétrica. Assim, a família me apoiou, mas eu também tinha, quando eu comecei a universidade, eu comecei a ter bolsa de iniciação científica, o que fazia com que fez comigo ter condições de me manter na universidade. Não vivia muito bem, mas eu tinha como pagar a minha alimentação, meu transporte, meus livros. Então, esse suporte existiu, mas também via recursos de bolsa de estudos de iniciação científica. E você cresceu em Belo Horizonte mesmo? Isso. Eu nasci em Belo Horizonte, obviamente, vivi em Venda Nova, no bairro Floramar, aqui perto do Guarani, assim. E sou um Belo Horizontino nato. Professor, eu achei muito interessante você ter comentado sobre a sua origem mais simples, né? E eu também sou proveniente de uma família bem simples, eu sou da região do Barreiro, e é muito legal estar na universidade, né? Eu sou a primeira pessoa também a estar na universidade da minha família. Mas um pouco, eu gostaria de te perguntar, assim, para além da questão monetária, como foi esse apoio psicológico de se manter na faculdade? Porque você não tem muito parâmetro, né? Como seus pais não ingressaram na universidade, no meu caso, por exemplo... eu não consigo tirar dúvida com meus pais às vezes quando a faculdade está colocando muita pressão, eu não consigo entender como lidar. Como foi para o senhor sendo a primeira pessoa a entrar na universidade assim e tendo que lidar com todos esses problemas? A pressão que a gente tem na universidade, né, é uma questão, depende de como cada um se lida. Eu, particularmente, tenho um perfil mais competitivo e mais desafiador.
Então, quando alguém me desafia para alguma coisa, um problema que me desafia, isso me faz ter muita vontade de resolver aquela questão. O fato de a gente não ter um pai ou uma mãe, às vezes meu pai, ele me deu uma calculadora quando eu entrei na engenharia, que só fazia, aquela pessoa mais simples, aquela coisa assim, só fazia as 4 operações. Então, aquilo não me ajudou em nada, obviamente, mas claro que eu agradeci. Obrigado pela calculadora, assim, que eu sabia que aquilo não tinha muito valor, porque a gente tinha que fazer calculadores científicos, seno, cosseno, logaritmo, tinha até umas calculadoras HP na época que calculava integração, outras coisas mais avançadas. Mas meu pai me deu uma calculadora que eu achei muito bacana, obviamente agradeci muito a ele, que é o jeito que ele entendia aquilo, né? Talvez ele fez de uma maneira com a maior boa vontade possível, e eu agradeci muito e entendo que essa pressão assim de aprender na escola, de ter um amigo que te desafia. Às vezes eu lembro que na universidade, até melhor, no doutorado meu mesmo, tinha uns colegas meus que falavam assim, eu já provei aquilo, já estudei aquilo, puxa vida, eu falei, bem, eu mal estudei a primeira aula do doutorado, sabe? E a pessoa querendo competir assim com essas coisas. Essa pressão, a gente tem que ter um apoio psicológico, e se você não sabe lidar com isso, é preciso ter um apoio assim, de amigos, de professores. Então, sempre quando eu tinha dúvidas aqui na universidade, que a gente sempre tem mesmo, a gente procurava os professores mesmo. Ter assim, essa coragem de ir na sala de um professor e perguntar. Isso é tão importante que eu sou professor aqui há quase 27 anos. Em 27 anos, eu já lecionei, pelo menos 54 turmas, pelo menos, né? Que às vezes você tem semestre que se leciona para 3 turmas. Então, cada turma deve ter, uns 40, 50 alunos. Você multiplica isso por 54, você vai ver, mais de 2.000, talvez uns 2.500 alunos já passaram por mim. Desses 2.500 alunos, né, fazendo uma coisa mais aproximada, mais inflamada um pouquinho, não teve 30 ou 40 alunos que foram na minha sala tirar dúvida comigo. Né? Então, essa maneira essa inibição é muito do aluno, e a gente tem que aprender a não ter essa vergonha e perguntar mesmo, que ele está lá, que a gente tem uma experiência de vida, de questões, de situações adversas, que a gente é subutilizado nesse aspecto. Professor, como que foi a sua graduação, mestrado e doutorado? Você fez um após o outro? Como que foi? Bom, a minha graduação eu lembro muito bem, eu destaquei muito entre os meus colegas de turma, nos 3 anos e meio de curso, que envolvia muito matemática, às vezes álgebra linear, análise complexa, variável complexa, cálculo 3, equações diferenciais ordinárias e parciais. Mas quando chegou na escola de engenharia, que ficou muito mais técnico, que era transmissão de energia, eletrônica, aquilo não era o meu, não gostava muito daquilo, eu virei um aluno mediano. Mas até então não, quando precisava de matemática eu era requisitado, porque os alunos, quando precisava de uma integração, quando precisava de um cálculo mais técnico, então essas partes eu me destacava. Gostei muito de curso de engenharia porque, diferentemente de vários professores da matemática, eu, às vezes, quando o aluno me provoca, para que isso serve? Eu sei dar o exemplo assim, do problema físico, do cálculo matemático. Às vezes as pessoas me perguntam sobre equações diferenciais, sobre transformada de Fourier. Eu sei como aplicar isso na escola de engenharia, como se faz isso na transmissão de rádio, na modulação de um sinal de rádio, seja rádio FM ou AM. Então, quando a pessoa me provoca nesse aspecto, eu sei explicar e sei dar o exemplo. E, às vezes, quando eu leciono, eu dou um exemplo mais prático, que eu sei que se aplica, para que a coisa não fique sem só o teórico.
Então, posteriormente a isso, eu comecei, na mesma graduação, a estudar equações diferenciais ordinárias, com o professor Gaspar. Entrei no mestrado, então no mestrado havia um terrível teste de qualificação, que você tem que fazer uma prova para você poder fazer poder seguir no curso. Então, com 6 meses de curso de mestrado, eu me inscrevi nessa avaliação. Eu lembro que a minha nota foi 91 em 100, então eu passei então acabei com esse trauma, porque era um trauma. Quando você é reprovado nesse exame, cria-se um trauma psicológico, que é difícil lidar com o trauma, né, Luiz? A gente é difícil lidar com a decepção. Então, eu fiz com 6 meses, comecei o meu mestrado e fiz as disciplinas básicas e fiz a minha dissertação era teorema de Bautin, que falava sobre um sistema de equações diferenciais de segundo grau, de segunda ordem, e o polinômio tinha grau 2. E me impedia as condições para que as soluções fossem periódicas. Isso é bem interessante, eu gostei muito do problema, resolvi algumas técnicas de uma forma não só que estava nos artigos, mas uma forma minha mesmo. Fiz uma prova minha de alguns desses teoremas. E então, eu terminei o mestrado em 96 e no final daquele ano eu tinha um dilema. E eu fiz um concurso para professor substituto na universidade, fui aprovado para ser professor substituto e também fiz a seleção para o doutorado no INPA. Eu fui aprovado nos dois e então eu optei por fazer o doutorado no INPA. Então comecei o ano de 97 sendo aluno no INPA. E no INPA eu não tinha muita noção mesmo de qual disciplina cursar. Então eu fui e perguntei a um professor, que era ex-professor da Universidade Federal, muito importante na área de foliações, que é o Paulo Sade, Paulo Roberto Grossi Sade. Ele, com Camacho, ele fez um trabalho muito importante nessa área de foliações. Então o Paulo me induziu, falou assim, faz esse curso aqui de teoria das foliações. Então eu comecei a fazer o curso. E ele sabia que a minha área não era aquela, minha área seria sistemas dinâmicos. Mas como ele até é cruzeirense, até mineiro assim, então ele sabia que eu sou atleticano. E ele me chamou para o curso, então comecei a fazer o curso e mudei de área. E claro que eu tive dificuldade no doutorado, porque você é uma pessoa que sempre estudava as coisas reais, análises reais, passou a exigir coisas que são complexas. Então tem análise no RN, vocês têm os teoremas nas funções reais, vocês têm um análogo para as funções complexas. Então eu não tinha muita habilidade com isso, mas eu comecei a fazer o curso e me deparei o seguinte: naquele ano eu fui uma pessoa talvez mais visionária, que eu achei mais importante ter um emprego do que concluir o curso. Então eu percebia que no mercado havia muitos professores que estavam aposentando por uma questão política da reforma da Previdência promovida pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. E então pintou um concurso aqui no UFMG para professor assistente, somente exigindo mestrado. Eu optei então em fazer esse concurso de professor assistente com mestrado apenas e fui aprovado. E então eu tive que optar em continuar. Como eu tinha que fazer 2 anos de estágio probatório, eu tive que trancar o doutorado no Rio e comecei minha carreira como professor universitário aqui, somente com mestrado, em 1997, em dezembro de 97. Isso fez que eu me tornasse professor da universidade em novembro de 1997. Observe, então, que eu fui o penúltimo professor a entrar na universidade somente com mestrado, falo isso no departamento de matemática.
Posteriormente, os concursos que vieram exigiram já o doutorado. Só que nesse período de 2 anos de estágio probatório, iniciou o curso de doutorado na UFMG. Então eu optei por umas questões familiares, mesmo continuar aqui, o curso de doutorado era recente na UFMG, então eu fui um dos primeiros alunos a fazer o doutorado aqui na UFMG. E eu lembro que eu trabalhava com os problemas, eu tive o meu orientador, que é o professor Márcio, reuniu comigo e disse para mim assim, a minha orientação consistiu em 15 minutos. Ele chegou para mim e falou assim, procure um problema, resolva-o e me entregue. Então eu tinha que resolver um problema, escolher um problema, e eu fiquei uns 2 meses pensando no problema, discutindo problemas, lendo artigos, problemas em aberto na área de foliações. Então eu me dei por conta da seguinte pergunta, uma questão assim, se esses grandes matemáticos estão propondo esses problemas e eles não conseguiram resolver, será que eu vou resolvê-lo em 2 anos, em 2 anos e meio? Então, eu pensei vou ter uma ideia. Pensei então numa ideia, uma ideia que eu tive quando eu cursava na disciplina lá no IMPA. E eu então pensei, vou usar essa ideia para resolver algum problema. Então eu procurei um problema que encaixava com a minha ideia que eu tinha sugerido, que era questão de explosões, né, em teoria das foliações. Então, com aquela ideia, eu resolvi um problema que não tinha solução ainda, e era um problema em aberto para várias questões. Então, eu consegui resolver essa questão, escrevi e terminei meu doutorado em 2002. Então, naquela época, eu cheguei para o professor Chico, que é o professor Chico Dufter-Hefner, que é atualmente diretor do ISEX, e eu conversei com ele e falei assim, eu já resolvi meu problema, já estou escrevendo a minha tese. Ele, não sei se foi isso, logo depois ele defendeu, ele também estava resolvendo a tese dele. Ele foi então e marcou a defesa dele para ser o primeiro professor formado pela UFMG. E eu fui o segundo. Talvez se eu não tivesse dito para ele essa frase, eu seria o primeiro, mas eu fui o segundo a formar na UFMG. Professor, eu tenho algumas dúvidas ainda para falar com o senhor. Primeiramente, como você é proveniente da escola pública, eu não sei como eram as escolas antigamente, você pode falar um pouco mais sobre isso. Como foi essa adaptação com essa matemática um pouco mais abstrata do curso da graduação, as matérias de cálculo 1, cálculo 2, onde você tem uma análise um pouco diferente dos números do que usualmente a gente vê no ensino médio? Bom, no ensino médio, eu sempre estudei em escola pública. E eu lembro que quando eu era aluno no ensino fundamental, eu me inscrevia para alguns concursos de escolas militares. Então eu estudava assim, praticamente 4 horas por dia, matemática, física, química até que não, no ensino fundamental. E fez com que eu criasse um hábito de estudos, assim, uma rotina, uma disciplina de estudos. Então, eu chegava da escola de manhã, depois à tarde, eu estudava à tarde, e final da tarde eu ia correr, pelo que eu sou um ex-atleta. Então, quando eu terminei o meu ensino fundamental, aqui em Belo Horizonte, eu só tinha condições de estudar em colégio público, eu não tinha condições de estudar em colégio particular. E na prefeitura só existiam 4 escolas que tinham o ensino médio, que era o Marconi, o IMACO, o São Cristóvão e o Colégio Geral Teixeira da Costa, que fica em Venda Nova. Eu optei então por fazer um concurso no Marconi, onde o meu técnico de atletismo lecionava. Então, no Marconi, eu fiz meu ensino médio à noite. Então, eu ficava de manhã, eu acordava cedo, corria,
estudava, depois eu almoçava, eu estudava à tarde, de vez em quando eu corria à tarde e depois eu ia para o Marconi. Então, eu decidi, então, eu com meus 15 anos, eu estava no primeiro ano, eu falei, bem, para eu passar no vestibular, eu tenho que estudar desde já. Então, eu sempre estudava. E, embora o ensino público, né, tinha aquela dificuldade de ser noturno e essas coisas assim, o ensino do Marconi me ensinou coisas, por exemplo, eu aprendi derivada no ensino médio. No Marconi me ensinou derivada, e isso é uma coisa muito interessante, né? Porque há escolas hoje no ensino médio, mesmo privadas, que não lecionam isso. Bom, então, eu falo um fato importante, é que eu dizia que eu ia ser aprovado no vestibular. Eu lembro que eu estava num ônibus com uma pessoa que estudava numa escola privada. Eu disse para ela que eu vou fazer, ela falou comigo, você não tem chance nenhuma, você estuda em escola pública, sabe? Eu falei para ela assim, com todo carinho, tenha certeza que eu vou ser aprovado. É aquela confiança, sabe? Então, de estudar, de trabalhar assim. Mas quando eu entrei na universidade, as pessoas diziam para a gente que o cálculo 1 era muito difícil. O cálculo 1 que eu fiz, quando eu entrei, tinha 8 créditos. Hoje em dia, o cálculo 1 tem 6 créditos. Então, era muito mais aula do que se tem hoje. E as pessoas diziam para mim, e naquele tempo, a reprovação do cálculo 1 era enorme. Então, numa turma de 40 alunos, passavam 3, 4, mesmo com turmas boas. A reprovação era muito alta. Então, aquele desafio, então eu entrei assim, então eu vou encontrar algo que é muito difícil. Então, eu me dediquei muito, muito no cálculo 1 para a primeira prova, porque eu entendi aquilo como um desafio. Vou encontrar algo que as pessoas acham que é muito difícil, que é impossível. Então, quando eu me deparei com a primeira prova de cálculo 1, eu falei, cálculo 1 é isso aqui? Não é possível. Não é possível que isso aqui é muito difícil, não é possível. Então, na primeira prova de cálculo 1, valendo 35 pontos, eu tirei 34, sabe? Só errei só um epsilonzinho, que é normal de ser qualquer ser humano. Então, é aquela coisa do desafio, você entende? Esse perfil que você tem de ser desafiado, assim. Então, fui desafiado, então eu tenho que mostrar que eu tenho que me empenhar, sabe? É um pouco do perfil. Então essa maneira de você, por exemplo, estar numa turma de engenharia, você ser o único que veio da escola pública, você é o único que talvez, eu era o mais escuro da sala, era eu. Não havia gente mais moreno do que eu, o negro da sala era eu. Então, acaba que você, de uma certa forma, como você lida com aquela exclusão, com aquela dificuldade, você autodesafia e você fica determinado a fazer bem aquele curso. É uma questão mais pessoal, sabe? De ter o desafio e você se autodeterminar. Eu vou conseguir passar. Não só, né? Vou fazer o meu melhor. É isso que tem que ser feito, você ter essa paz. Entendi. E, professor, é muito legal ouvir isso, né? Essa competição que você tem, essa competitividade que você tem desde mais novo. Você acha que essa competição é inata sua e você conseguiu aplicar ela tanto na matemática, ou isso vem do seu histórico de atletismo? Porque o senhor é corredor, né? Quando você era mais novo, já ganhou alguns prêmios. Fala um pouco dessa sua carreira do atletismo quando você era um pouco mais novo. Bom, esse negócio claro que a gente... uma questão muito prática é o seguinte: quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu me transformei em ateu, num sentido simples da palavra, porque eu achei que se alguém tinha que resolver aquela condição financeira que eu tinha, aquela condição, mas era eu mesmo, não depender de ninguém. Então eu que tenho que resolver a minha vida, a questão assim. É claro que a gente tem que se privar tem que ter um empenho, uma meta, um desafio na vida. Então,
A minha carreira de atleta começou com 12 anos. Na minha escola, que eu estudava, chama Hilda Rabelo Mata, teve uma corrida entre os estudantes. Foi dividida em categorias. Então, na primeira categoria, que é até 12 anos, eu tive primeiro lugar. Eu treinei muito e fiquei em primeiro lugar naquela corrida e comecei minha carreira de atleta. Treinava muito e eu fui logo depois para um clube de atletismo aqui na cidade que chama Clã Delfos. E eu comecei a treinar. Então, com 14 anos, eu bati 13 recordes no clube. Algum desses recordes dura até hoje, depois já são 30 anos. E eu comecei ali a treinar nesse clube e fui campeão mineiro pela primeira vez em 86, 1.500 metros. Depois eu ganhei o 3.000 metros até 16 anos no ano seguinte. Depois eu ganhei 5.000, 1.500, 5.000 juvenil algumas vezes, e depois eu me tornei campeão mineiro dos 10.000 metros adulto. Eu fui campeão mineiro em 91, eu tinha 20 anos de idade. E ganhei algumas vezes também um troféu Minas Gerais, que é um torneio que também é importante naquele tempo. Ganhei também alguns torneios nacionais também. Então, quando eu era aluno de engenharia, eu participava de competições universitárias. Então, eu fui campeão brasileiro universitário 4 vezes, 4 vezes, vou dizer assim, e participei de torneios internacionais também. Então, teve um torneio internacional em São Paulo, com alunos universitários da América do Sul, tinha argentino, uruguaio, paraguaio, e eu me inscrevi pelo FMG, embora o FMG, e eu fui correr lá e ganhei os 2 anos, ganhei um ano, eu ganhei 1.500, no outro ganhei 5.000, exatamente, 1.500 e 5.000, que é o troféu Ademar Ferreira da Silva, um torneio universitário. Eu conheci o Ademar, para quem não sabe, Ademar Ferreira foi uma pessoa muito simpática. Ele ganhou 2 Olimpíadas em 52 e 56, salto triplo. É um atleta super, e eu conheci o Ademar, conversei com o Ademar, ele me cumprimentou até, eu achei aquilo uma pessoa, é um ídolo que eu tenho, o Ademar Ferreira. E então eu comecei minha carreira de atleta. Eu corri também pelo Atlético Mineiro também, o meu clube do coração. Ganhei o troféu Minas Gerais algumas vezes pelo Atlético, e também eu tenho muito orgulho. Eu fui campeão mineiro pelo América, eu corria pelo América. Só que quando eu comecei minha carreira, eu comecei a ser professor universitário, meu mestrado, eu tive que optar. Eu não conseguia conciliar as duas coisas, porque o estudo me exigia muito e também me exigia muito treinar também. E eu não tinha nenhum apoio, eu não tinha nenhum patrocínio. Então fez que eu optei então no meu estudo, porque eu não tinha como mais conciliar. Mas assim, o que é importante, assim, é claro que você pode achar que é ser competitivo ou não, é um pouquinho da característica, né, que é importante. Por exemplo, quando eu fazia engenharia, os meus colegas, nós jogávamos xadrez lá no intervalo das aulas, e eu não sabia jogar, eu perdia muito. Então eu falei, vou começar a ler livros para eu ganhar, para eu ler. Então eu comecei a estudar xadrez para eu ganhar dos meus colegas. Aí quando eu passei a ganhar de alguns, eu falei assim, é muita bobagem, eu tenho que aprender a levar a vida sem ter essa competitividade, sabe? Então eu aprendi, eu tenho livros que eu não leio mais de xadrez. Então a questão assim, o xadrez eu vou aprender só a curtir, entendeu? Assim, não ficar competitivo, porque é muito chato, sabe? Aquela cobrança de ficar estudando, ficar martelando. Não, eu vou deixar isso só por lazer. Saber, às vezes, não viver sempre nessa competição, que é muito ruim, sabe? Então, o xadrez me ensinou a ser um jogador comum. Ganho de vez em quando do meu filho quando ele quer perder uma partida de xadrez. Mas eu não tenho essa competição não, sabe? Isso é uma coisa que não tenho mais. Entendi. Professor,
Professor Jussione, mudando de assunto e já caminhando para o final desse episódio, a gente queria saber o que falta para que a matemática seja mais valorizada e compreendida pelo público em geral. E que dica você dá para os estudantes que querem ingressar na matemática? Bom, o grande problema do Brasil, em forma de ciência mesmo, por exemplo, o Brasil ele forma tantos advogados, por exemplo, o número de advogados que o Brasil forma é superior, 10 vezes mais do que forma os Estados Unidos o número de advogados. Na Europa, se você pegar as pessoas formam muita advocacia. E qual que é o problema disso? Que o Brasil deveria formar mais engenheiros para a questão da indústria, para a questão... Eu acho sim, não que advogado não fosse importante, mas é um serviço burocrático. Então, a gente tem que valorizar, às vezes, as ciências, por exemplo, matemática, a física. Nós temos um problema sério na educação, que é o baixo número de pessoas que se interessam por licenciatura. Isso é um problema sério, que vai nos atingir em 2, 3 décadas, que é a falta de professor. Então, a gente deve, incentivar muito essa área de formação de professores, que vai ser um problema inerente da nossa sociedade. Mas, então, qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil, no meu modo de ver, é o baixo nível da escola básica. Então, as pessoas aprendem matemática de uma forma muito errada. Eu falo isso o seguinte: as pessoas decoram muito algoritmos, processos, mas não entendem o processo. Então, eu vejo assim, o ensino da matemática, ele não está vinculado à geometria. Então, sempre quando uma pessoa vai resolver um problema matemático, ele tem que fazer um esboço, fazer um desenho. Ele tem que entender o problema matematicamente falando, geometricamente falando, para ele propor uma solução. Não só repetir processos e algoritmos. Então, uma pessoa, por exemplo, ela resolve uma equação de segundo grau, por exemplo, sem entender o que está fazendo. É só a repetição, sem entendimento. Então, quando ela necessita do entendimento, do raciocínio, ela não apresenta esse problema, ela não apresenta a solução, isso desestimula. Então, a grande parcela da população que não entende matemática é porque ela não foi instruída para entender matemática. Então, ela só repete as coisas. Então, ela vai, por exemplo, uma coisa muito simples, por exemplo, por que 2 mais 1 é 3? Qual é o motivo? Por que 2 mais 1 é 3? A pessoa deveria entender que você tem a sequência numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que for, e se segue. O que é somar 2 com 1? É pegar o próximo da sequência. Se ela entende o conceito, se ela entende esse processo, ela vê aquilo com entendimento. Então ela gosta, então ela começa a aprender mais. Então o problema matemático é esse. As pessoas não entendem o que estão fazendo. Elas não entendem, por exemplo, o processo de resolução de uma equação, o modelamento. Esse é o principal ponto. Então, se as pessoas aprendessem matemática de um modo correto, elas entenderiam a matéria e também isso seria muito melhor para elas. Eu dou um exemplo claro assim. No inglês, a pessoa fala assim: "The book's on the table". Então, muitas pessoas, quando ouvem essa frase, né, que é de piada até, elas lembram da palavra D-T-H-B-O-C, on the table. Lembra da palavra. Então, quando você traduz, você vai conversar com uma pessoa em inglês e você vai querer traduzir cada palavra, você não consegue entender as coisas. Você tem que pensar, quando você ouve a frase "the books on the table", em um livro na mesa. Tem que pensar na imagem para você entender. Se você não faz assim, você não compreende a pessoa. A matemática é a mesma coisa. Quando você estuda um problema, qualquer questão, você tem que entender o problema, entender a solução, fazer um esboço, fazer um esboço do algoritmo, entender os cálculos. Então você passa a ter gosto por aquilo. Então esse é o grande problema.
é o entendimento das coisas. E então, quando uma pessoa, ou qualquer pessoa hoje em dia, que gosta da matemática, eu sempre falo o seguinte: faça o que você gosta. Se você gosta de matemática, se dedique à matemática. Se você gosta da física, faça o que você goste. Não só pelo dinheiro. É claro que o dinheiro, o salário é um fator importante, relevante. A sociedade não valoriza muito essas profissões, mas há pessoas que têm outras profissões com salários talvez melhores, mas são infelizes naquilo que fazem. Então elas gastam boa parte do dinheiro para tratar de depressão, dessas coisas. Então é importante fazer o que gosta. Você faz o que gosta, independentemente, assim, sei que é muito difícil trabalhar como professor, realmente é difícil, quem dá aula na escola básica, baixos salários, alunos desinteressados, mas você tem que fazer o que você gosta. Se você não fazer o que você gosta, isso não te traz nenhum prazer na vida, apenas sofrimento. Professor Gilcione, muito obrigado pela sua participação, foi um enorme prazer ter o senhor aqui no podcast do Eureka. Eu queria agradecer também ao John, o Luiz e a Ágata pelo convite, foi um grande prazer. E com isso a gente encerra mais um episódio do Eureka. Se curtiu, compartilhe com aquele amigo que adora ciência, números e boa história. Nos vemos no próximo episódio. Fique ligado também no nosso Instagram, onde você pode saber de antemão quem serão os próximos convidados e deixar suas perguntas. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física da UFMG, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Caroline Leite, Ágata Canabrava, Wallace Silva, John Carvalho, Júlia Manata e Luiz Henrique. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.